Fala aí, Palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Tamo junto aí para mais um giro de notícias. Vamos falar aqui bastante sobre o clássico hoje, Corinthians e Palmeiras. Cola aqui mais tarde que tem análise e opinião. Lembrando, deixa seu comentário aí, muito importante. Deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá. Seguinte, galera. Bom, o jogo de hoje é aquele jogo que eu acho que tem um peso muito grande pro Abel, mais do que pro Corinthians, tá? Não sei se vocês concordam, pelo seguinte, no ano passado, eu tenho falado que a temporada 2025 vai entrar em campo com o Palmeiras em 2026. Porque não tem jeito. Tudo vai ser uma comparação. Esse ano, quando a gente entrar contra o Corinthians em campo, pum, vai voltar o que aconteceu no ano passado. Ah, Júlio, mas não vai voltar o que aconteceu em 24, 23? Então, assim, menos, né, galera? Menos. Por quê? Porque no ano passado nós não tivemos uma temporada vencedora. Nós perdemos os títulos que nós disputamos. Perdemos com o Corinthians, perdemos com o Brasil, perdemos o Brasileirão, perdemos a Libertadores. Então, assim, contra Corinthians e Flamengo, o que aconteceu no ano passado vai entrar em campo. A gente sabe que vai. Por mais que a gente fale, não, já acabou, é passado, tal, tudo. Não, o Palmeiras ano passado jogou 7 vezes contra o Corinthians, ganhou um jogo. Isso é normal? Não, não é normal. Por que isso aconteceu? Porque o Palmeiras teve seus erros. Que o Palmeiras pecou, o Abel Ferreira errou, teve construção de elenco, tá bom, pode ser que no começo do ano ali sim, mas não só isso. O Palmeiras ficou devendo o futebol. E pro Abel esse jogo tem um peso muito grande. Porque por mais que esse jogo não resolva tanta questão do campeonato, vamos ver como é que tá a tabela aqui agora. Vou dar uma olhada aqui no SofaScore. Se você quiser o aplicativo, galera, excelente, você vai ver tudo lá, tabelas, onde o jogo vai ser transmitido. O link tá aqui no primeiro comentário e na descrição. Deixa eu achar aqui. Palmeiras e Corinthians. Aqui. Classificação. Novo Horizontino ganhou ontem, tá com 16 pontos. A Portuguesa tem 12 pontos. Surpreendente. Palmeiras tem 12. Bragantino tem 12. Bragantino joga contra o Velo Clube hoje, fora de casa. E o Corinthians tem 11 pontos. Então a gente não pode perder esse jogo, senão o Corinthians nos passa. Então a gente precisa vencer. O Bragantino 12, o Corinthians tem 11, o Guarani tem 11, Botafogo de Ribeirão Preto 11, o São Paulo que ganhou no apito ontem do Primavera. Ajudou bastante, né, o VAR. Nossa senhora. Parabéns, Vilcinho. Clubismo 100%. Então a gente precisa vencer esse jogo, ou até empatar, né? Mínimo empatar o jogo pra gente se manter ali, só que a gente pode perder posição aqui na última rodada. Nós vamos enfrentar... tem o Guarani ainda, a gente enfrentar em casa. Depois na última rodada, nem lembro o que a gente vai pegar. Acho que é o Velo Clube, Noroeste, alguma coisa assim. Então a gente precisa fazer o quê? Fazer a nossa parte e entrar nesse jogo. A gente não pode perder, porque eu acho que uma derrota pro Abel seria algo que deixaria ele muito pressionado, porque juntaria com mais outros confrontos. Não tem esse negócio de demissão, tá, galera? Se não ganhar o jogo. Mas eu acho que o Abel tem que colocar esse time do Palmeiras em campo e ter uma boa atuação, sabe? Jogar de uma forma que você fala, pô, ali ele tá conseguindo tirar dos jogadores, o Palmeiras tá conseguindo se impor, é o tipo de jogo que você tem que ter coragem pra jogar. Eu acho que o Corinthians vai dar a bola pro Palmeiras hoje, acho que o Corinthians vai jogar todo atrás ali esperando o Palmeiras vir pra cima pra contra-atacar, que fica muito mais fácil pra eles. Vão travar o jogo, vai ser aquele jogo de guerra, aquele jogo de provocação que o Corinthians faz mesmo, né? Eles vêm fazendo isso em jogos maiores. Fez contra o Cruzeiro, fez contra a gente no ano passado, fez contra o Flamengo. Então o Palmeiras tem que estar esperto nisso. E uma coisa que eu acho que o Abel precisa fazer, junto com os jogadores e tudo, é entender que o Corinthians não é só mais um jogo. Hoje é um jogo, como eu comentei, que não vai mudar tanta coisa na questão de tabela, não vai mudar tanta coisa na questão do ano, mas pra gente o clássico é mais pesado do que pros caras, porque os caras já ganharam no ano passado, os caras já venceram. Não vão entrar dando nada de graça pra gente, não vão, vocês podem ter certeza. Mas eu acho que o Palmeiras perdeu nos últimos anos, tá? Eu quero saber muito a sua opinião sobre isso. O Palmeiras, acho que antes era muito superior ao Corinthians tecnicamente, por isso que o Abel e o Palmeiras, na era Abel, ganhava muito do Corinthians. O time era muito superior, então assim, o Corinthians não fazia frente, eles ganharam um jogo. Eu lembro que a vitória que eles tinham foi aquela na Arena Corinthians, que o Roger Guedes fez 2 gols, que foi antes do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Abel poupou os jogadores, o Gabriel Menino fez um gol, né? Eles tinham ganhado aquele jogo. Então eu acho que o Palmeiras, além de ter caído bastante tecnicamente, tem encarado esses jogos como mais um. Isso acontece, eu sei. O Palmeiras joga contra o Mirassol, joga contra o Capivariano, joga contra o Botafogo e joga contra o Corinthians do mesmo jeito. Não são jogos iguais, gente. Não são jogos iguais.
Tem jogos que você tem muito mais ali. O Corinthians entra com preguiça contra vários times. Eu vi Corinthians e Bahia, minha Nossa Senhora. Nossa! Uma tiriz no Brasileirão ano passado, vários jogos. Mas contra o Flamengo, os caras entram de outro jeito. Cruzeiro entra de outro jeito. Palmeiras entra de outro jeito. São Paulo entra de outro jeito. Eles têm uma postura diferente. E a gente tem que levar isso. No clássico tem algo a mais ali. Você tem aquele suor a mais, aquele pique a mais ali que você vai dar. E o Palmeiras tem que entender. E o Abel, que está no Palmeiras há 5 anos, o que é um Palmeiras e Corinthians. Ele tem que entender. Esse jogo para ele, repito, tem peso muito maior do que para os caras. Um resultado negativo hoje do Corinthians, os caras vão ficar incomodados. Pro Palmeiras é pior. Os caras vão passar a gente na tabela tal, e vai ficar aquele negócio de novo, mano. Então, assim, é um tipo de jogo isolado. O jogo de quarta-feira, os 3 pontos contra o Inter são importantíssimos também. E o Campeonato Brasileiro você tem que ganhar. Você pode ser campeão. Pra você ser campeão, você tem que ganhar os pontos. Os 3 pontos de quarta-feira vão te condicionar ali, uma liderança e tal. Você brigar pelo título. No Paulista você pode perder hoje. Não pode, tá? Mas ser campeão depois, sim. Mas eu acho que é um jogo que envolve tudo isso que eu falei. Postura do Palmeiras, nível de atuação, nível de futebol. Se o Palmeiras vai conseguir jogar, vai conseguir pôr a bola no chão, vai conseguir empurrar o Corinthians em determinados momentos do jogo. É isso que eu vou querer ver na partida de hoje em Itaquera. É um jogo que é o maior clássico do Brasil pra mim. É o maior clássico de São Paulo. Os caras não vão querer perder. Você, a gente não quer perder de jeito nenhum. A gente viu ontem o clima quente entre as meninas. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians é isso. Nunca foi um jogo tranquilo. Então, Abel, pilha os caras dentro do limite. Aceitável. Vai fazer igual o Aníbal, dar uma cabeçada. Mas não é qualquer jogo. É na casa dos caras e ganhar lá dentro é bom demais. Faz um tempo que o Palmeiras não ganha. Seria muito bom ganhar hoje para os caras já olhar e falar assim, esse ano as coisas serão bem diferentes. Bom, é o que eu acho do clássico. O Palmeiras tem que entrar sabendo que não é só mais um jogo. Eu posso ter minha opinião aqui e falar que esse jogo é da primeira fase, tal. Quem tá lá dentro não pode. Quem tá lá dentro tem que entrar como se fosse uma final de campeonato. Deixa a sua opinião. Galera, uma informação rápida aqui sobre o Marcos Leonardo. O Al Hilal não está utilizando o atleta, tá? Ele que agora virou terceira opção no time do Al Hilal. Eles querem de qualquer jeito emprestar os jogadores, estão aceitando emprestar até para times do Brasil. Lembrando que no ano passado o São Paulo conseguiu quase o empréstimo dele. Ficou faltando ali dinheiro pro São Paulo concretizar e ele está sendo oferecido a alguns clubes aqui do Brasil. Vocês acham que o Marcos Leonardo seria uma boa opção pro ataque do Palmeiras? Nós precisamos, acho que, de mais atacantes, mas ele é um jogador de área, ele também é um bom jogador de movimentação, mas o problema é que o Al Hilal quer emprestar e deixar ali fixado o passe dele em 40 milhões de euros. Aí complica o negócio, aí eu acho que não dá, porque se você colocar obrigações, o time não é bom, vai emprestar, se o cara faz gols e tal, você vai ter que comprar um jogador de 40 milhões de euros. Eu não pagaria esse valor nele, apesar de eu achar ele bom jogador. E você, qual é a sua opinião sobre o Marcos Leonardo? Vocês me perguntaram bastante sobre ele, que seria bom para compor o elenco, ter ele e o Vitor Roque centroavante, mas aí é um jogador que vai ter um custo alto. Detalhe, o Al Hilal ainda vai pagar uma parte do salário, isso que chama atenção, mas aí tem essa obrigação de compra de 40 milhões de euros. O que vocês acham? Um abraço, galera, tamo junto, nos vemos mais tarde após o clássico. Vamos palestra!